Olá, Thalita Rodrigues, como vai você? Tudo bem? Olá, Ari, tudo certo? Tudo ótimo por aqui. Por aí? E por aqui também, estamos aqui fortalecendo o nosso convívio, o nosso relacionamento com essa turma de RH que é maravilhosa, que a gente ama muito. Que bacana, muito, muito bom. Essas trocas são muito enriquecedoras para todos nós. Muito obrigada pelo convite, viu, Ari? Nós que agradecemos, Thalita Rodrigues. Bom, Thalita Rodrigues é psicóloga e especializada em desenvolvimento humano organizacional com foco em lideranças, formada em psicologia e gestão de recursos, gestão de recursos, com MBA em negócios e gestão de pessoas. Em seus 12 anos de carreira, atuou na gestão de times de RH em grandes empresas. Bom, não queremos falar de grandes empresas, queremos falar da sua empresa. Ah, Queremos muito falar da bom. sua empresa. As grandes empresas serviram de experiência, né, Thalita Com Rodrigues? certeza, Ari. Porque não Com adianta. cer- Eu pelo menos, sou da seguinte opinião. Não adianta dizer que, olha, quando eu trabalhei em tal lugar, quando eu fiz tal coisa, isso aí não quer dizer nada, não quer dizer nada. Se você trabalhou no seu caso, você foi mandado embora por incompetência, então não valeu nada. Não tem nada Exatamente. disso, né? Não, não. O que eu trabalho, o que eu fiz lá atrás me serviu de experiência para eu não errar agora aqui na frente. Eu não sei se você concorda com isso. Concordo muito, Ari. Eu acredito muito que cada experiência profissional é uma ferramenta que a gente vai colocando na nossa bagagem. Sei. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai utilizando cada ferramenta, né, no nosso dia a dia. E a gente vai identificando ao decorrer dos processos que tantas coisas ensinaram a gente a ser o profissional que a gente é hoje e que a gente sempre é um aprendiz, né? É. Que o erro é achar que a gente já sabe tudo, né? Que a gente sempre está disposto a aprender cada vez mais, né? Mas esse é o caminho da vida, né? Você tem que sempre que aprender, né, Thalita? Exato, Se- exatamente. E eu vejo muito nas empresas que eu atendo, né, hoje ah, como com a minha própria consultoria de RH, e eu vejo que os clientes que mais destacam e as empresas que mais se desenvolvem são aquelas no qual os líderes estão dispostos a sempre se readaptar, né, a reler a leitura, reler o momento que estamos vivendo, né, e um dos principais soft skills hoje que a gente identifica como prioridade no mercado é o profissional que sabe se adaptar. Porque o movimento de mudança está muito rápido, né, Ari? tá, Muito. tá. E depois outra, o RH teve um movimento muito grande. Com a pandemia serviu para dar milhões de aulas, né? Muitas. Muitas. Porque aí você faz trabalha em casa, não trabalha em casa, como é que você vai arrumar o cara na casa dele, como é que você vai fazer com que ele fique ergonomicamente se instalar na casa dele, como é que você vai dar esse respaldo para ele. Olha que interessante, né? Você passou por isso aí também? Passei, Ah, né? Essa fase de pandemia foi uma sim. transição bem, bem complexa, porque a gente não tinha um norte do que realmente ia acontecer, então era uma Ah, adaptação contínua, é, né? é, E esse é. cuidado com o colaborador é muito importante, Ah, porque é uma adaptação de comunicação, de gestão, de conhecimentos de ferramenta que apoiem nessa gestão, né? E esse movimento, né, de começou a ter trabalhos remotos, o trabalho híbrido, e agora que a gente identifica, né, como que está o modelo de trabalho. E eu até gosto muito desse tema que você trouxe, Ari, porque as pesquisas, né, já vieram demonstrando nesse último ano que a gente está voltando a ter um movimento para o presencial novamente, sim, sim. né? Por incrível que pareça, né? Com todo esse movimento do remoto e do híbrido, a grande maioria das empresas estão optando já por um híbrido com um cronograma mais alinhado com os times, né? E já uma movimentação maior aumentando para o presencial, prezando para essas relações mesmo humanas, assim, do dia a dia, né? Então, por isso é que você definiu o tema do tema é o seguinte, vamos entrar nele agora. Mas antes de entrar no tema, eu queria comentar um pouquinho do GPTW, por favor. Claro, com certeza. Primeiro que é um prazer, né, ser consultora, partner do GPTW, né? O GPTW é um ecossistema, né, de um grupo de empresas que focam no desenvolvimento de organizações, né, especificamente quando a gente fala de clima organizacional, desenvolvimento de liderança. E eu tenho o maior prazer de poder ser uma consultora
do GPTW, partner do GPTW, né? São poucas no Brasil, né? São apenas, no total de 80 no Brasil, 40 em formação. Então, eu me sinto privilegiada por ser uma empresa aí, né, tão reconhecida, que busca ali fazer com que a pesquisa de cada empresa e cada organização a gente consiga mapear quais são as melhores empresas para se trabalhar, né? Sim. Então, é uma categoria muito relevante hoje quando a gente pensa na experiência do colaborador e até do próprio candidato, né? Me diga uma coisa, o trabalho da GPTW, né, por exemplo, descobrir, não sei se eu entendi o que você falou, descobrir as melhores empresas para trabalhar ou os melhores RHs para trabalhar, melhor RHs. O RH ele é um pilar muito importante, né, para que essa empresa se torne uma melhor empresa para se trabalhar, porque quando a gente fala melhor empresa para se trabalhar é para o funcionário, né? E o RH, por ser um pilar muito importante da experiência desse Tá? funcionário, sem dúvidas, ele é um grande parceiro quando a gente pensa nessa questão, né? Mas quando a gente fala de experiência do colaborador, já não é mais parte só do RH, né? A gente tem uma responsabilidade da própria liderança, da cultura organizacional, da estrutura hierárquica da própria empresa, se é uma estrutura mais horizontal, mais vertical, né? A clareza da comunicação, dos processos, tudo isso faz com que uma empresa se torne um ambiente mais agradável para se trabalhar, né? No qual a pessoa sinta orgulho em fazer parte daquele local, né? E aí a gente consegue estender aí para várias outras práticas, benefícios, remuneração adequada, relação de confiança. Então, os pilares como inspiração, espaço de fala, cuidado, o quanto as empresas celebram a cada conquista. Então, todos esses principais pilares são avaliados na pesquisa de clima, fornecida pela GPTW, e a gente consegue mapear ali se aquela empresa, de acordo com a aderência da pesquisa e resultado, se aquela empresa se enquadra numa empresa sendo uma das melhores para se trabalhar no Brasil. Se enquadrando, ela tem essa certificação por 12 meses. Por exemplo, a sede da GPTW é em São Paulo, é isso? Uma dá sim. Agora, há possibilidade de fazer uma só para Guarulhos? Ou isso talvez não esteja bem no escopo da GPTW? O GPTW hoje eles trabalham no modelo 100% remoto, né? Então, eles há um tempo já terceirizaram o escritório e hoje é um modelo remoto, inclusive para toda a estrutura corporativa deles, assim, tem atuação no mundo inteiro, né? Tanto que uma das principais bases é na Califórnia, né? Então, naturalmente, a tendência do que eles identificam que funciona para o trabalho deles é o remoto no momento. Então, Perfeito. todo o time se expande, e aí tem os encontros, né, Tá, dos grupos nas tá, cidades, e aí tem as reuniões presenciais, tá, os workshops. tá. Interessante, interessante. Tá, Muito, beleza. muito, Ótimo, muito ótimo, legal. maravilha. Quanto tempo tem o GPTW? Qual é o tempo que tem o GPT? É o ou a GPT? É o, né? O GPTW, Tá. eles já estão com, se eu não me engano, são já mais de 15 anos de atuação. Mas eu tenho essa resposta mais certeira aqui para você. Eu consigo pegar para te falar aqui, Sei, que foi um dos treinamentos que eu dei recentemente. sei. E é muito legal que o GPTW, ele começou com essa pesquisa aqui no Brasil, né? Interessante. É. Então é muito interessante. Até aproveitando para te contar, ela é aplicada em 97 países e ela começou em 1997 com a sua primeira pesquisa. Que bom, tá vendo? Bom, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Muito Já bom. foram mais de 12 milhões de funcionários impactados e mais de 10 mil empresas participando. Muito legal, né? É muito bacana isso. Né? Tá bom. Então tá bom. Bom, lembrando que nós estamos conversando com a Thalita Rodrigues, lembrando que o nosso programa tem o apoio da RV Serviços, que é uma empresa de cartões de benefícios, e que agora também tem os cartões flexíveis. Bom, flexível não é que o papel dele é mole. Não, é que é flexível na quantidade de você colocar o material na tela. Eu sempre brinco isso com o Luiz lá da RB Serviços, né, para explicar para ele isso aí. Ele fala, pô, Ari, puxa você, isso aqui e tal. Mas tudo E bem, é é um só. super benefício, né, para os colaboradores ter esses benefícios flexíveis. É Exatamente. uma liberdade, né? Exatamente. Faz com que talvez se motive, né? Por exemplo, vamos supor, a pessoa, o funcionário, o colaborador, ele não quer o 100% dele
alimentação, alguma coisa nesse. Ele quer na alimentação. Ele quer ir para o mercado, então, supermercado. Então, para mim, interessa, põe tudo lá no supermercado, para mim que eu resolvo lá. Talvez seja isso. Né? Então, essa flexibilidade que eu acho interessante. Acho que quem imaginou isso aí, tá, olha, ela é um cara muito bacana, quem imaginou todo esse complexo aí. Com Bom, tá bom. certeza. Thalita Rodrigues, vamos lá. A importância de um bom clima para se trabalhar e as principais tendências do mercado de trabalho. Ponto. É tudo seu. Obrigada, Ari. Bom, esses temas eu busquei trazer com muito cuidado, né? Porque acho que são temas de muita relevância e é importante, né? A gente se atentar qual é o movimento do mercado, né? Eu hoje, como RH, me colocando aqui numa terceira pessoa assistindo, eu venho identificando as oportunidades que eu tenho de melhoria para trazer para a empresa que eu atuo, né? Eu, como gestor, quando que eu estou me atentando a isso, né? E hoje, quando a gente fala de RH, a gente não fala mais só sobre operações de benefícios, folha de pagamento e contratação e demissão, né? A gente fala de experiência, né? Hoje os colaboradores, eu sempre quando eu falo de referência de colaborador, eu sempre falo dos melhores, né? Porque toda empresa busca os melhores candidatos, os Lógico. melhores líderes, os melhores colaboradores, né? É, E quando você está em busca dos melhores, naturalmente a gente tem que se movimentar para ser uma das melhores empresas, claro. né? E o mercado vem trazendo uma tendência muito forte, né, nesse último ano, depois de tudo que a gente vem passando de pandemia e de todos esses trâmites aí de mudanças no mercado. Um ponto que se destacou muito, Ari, nas últimas pesquisas realizadas, foi a importância do desenvolvimento na capacitação da liderança em si. O quanto os líderes estão preparados para desenvolverem as suas equipes. E é muito curioso, porque quando a gente fala de liderança, a gente não fala só de hard skills, né? Que são as competências técnicas, né? Aí nós estamos falando da questão de soft skills, né? O quanto esse gestor ele está preparado para escutar sua equipe, para conhecer os potenciais de cada um da sua equipe, para ter ali uma análise clara de quais são as principais demandas que cada um vai conseguir tocar e entregar com a melhor qualidade. Porque você sabe, né, Ari? Cada pessoa tem um perfil, um talento diferente. O talento do Ari é diferente do talento da Thalita, ou podem ser parecidos, mas são diferentes em outros. Ah, E o quanto é estratégico quando a liderança está desenvolvida a ponto de saber a qualidade do que cada colaborador consegue entregar dentro de um projeto. Ele consegue trabalhar ali com cada um como uma dança, né? E ele consegue ter naturalmente uma performance muito maior. E quando eu falo do desenvolvimento da liderança em si, tem dois cenários de empresas versus liderança. A empresa que fala assim: ah, isso vai querer me desenvolver, eu tenho 20, 30 anos de experiência com isso, o que que você tem de novo para me falar? E aí, aquele que a gente estava conversando no começo, né? Que a gente sempre tem que estar pronto para aprender, porque tudo muda muito rápido, ainda mais agora, né? Com a informação correndo tão rápido, com tanta agilidade como a internet e tudo mais. E tem o outro modelo que ele fala: tô pronto para aprender, quero escutar, tô sempre aqui pronto para entender um pouco mais. Esse é o agregador. Né? Esse é o promotor da empresa, esse é o agregador. E aí, quando a gente fala de liderança, o próprio papel do RH na hora de contratar e da própria alta gestão da empresa é saber quais os líderes que eu tenho na minha empresa. Eles são detratores ou são promotores da minha empresa? Né? E quando a alta gestão está preparada para avaliar também a liderança, naturalmente o negócio ele vai crescendo e vai se desenvolvendo cada vez mais. Por quê, né? O líder ele é a referência do time. Não tem como. Quando a gente fala de uma posição de um assistente, de um analista júnior, analista pleno, sênior, supervisor, coordenador, até chegar numa gerência, eles têm inspirações, né? Hoje, um assistente, ele se inspira no analista, o analista se inspira no coordenador. Então, um vai se inspirando do outro, né? claro. E quais são as inspirações de cada empresa? O quanto a liderança está se movimentando para entender o que o mercado está me acenando do que é importante para eu me atualizar. Claro. Porque, né, muitas das promoções elas acontecem por uma alta competência técnica. Então, vamos dizer assim que o João, ele é excelente nas entregas que ele faz, análise de dados, nos indicadores, dashboards. Então, eu acho que ele vai estar pronto para ser um gestor para poder ensinar o restante da equipe. Será? E a carreira em Y?
Já começamos a pensar no quanto ele pode ser um líder ou um especialista? Se João não tem habilidades de gestão, se João não tem habilidades ali de tomada de decisão, de riscos que uma gestão pede, de se posicionar, de estar pronto para desenvolver, de querer ensinar, será que João está pronto só porque ele é bom naquilo que faz? Não adianta, Né? por exemplo, você ter um excelente vendedor e colocá-lo como supervisor. Aí você não vai ter nenhum nem outro, né? Você perde o seu melhor vendedor, cai a lucratividade da sua empresa e você ainda não tem um supervisor. É, entendeu como que é? E no final dessas contas, como que fica, né? É. Então, Ari, eu acho muito enriquecedor quando a alta liderança está disposta a desenvolver os líderes. Porque naturalmente isso vão ter equipes melhores desenvolvidas, isso vão ter resultados melhores, eles vão começar a ver fora da caixa, vão começar a identificar oportunidades, porque sempre existem oportunidades de melhoria, sabe, Ari? A melhor empresa do mundo, ela não vai ser perfeita. Eu falo muito isso nas palestras do GPTW, que eu digo, referências como Google, né, que é hoje, né, quando a gente fala de case, né, quando a gente fala do própria Meta, do Instagram, do Facebook, a gente vê os cases que tiveram aí das demissões em massas, que agora todo mundo chama de layoff, né, Ari, mas eu É, gosto de falar o nome tradicional. Eu falei, gente, é, vamos deixar bonitinho a demissão em massa, mandou né? embora mesmo, né? Mandou embora mesmo, né? E aí, e como mandou? É, E é, conheço amigos que trabalhavam lá, por e-mail, por mensagem, por... Então, assim, e essa relação? Então, eu digo, todas as empresas terão oportunidades de se desenvolver, né, e de aprimorar as ferramentas, né, as formas de lidar com gestão, né, exatamente. especificamente. Então, hoje, quando eu olho o topo, né, das principais tendências de mercado, sendo desenvolvimento e capacitação de liderança, acredito que conecta com muitos outros pilares, com todos esses que eu trago aqui nessa mochila falando para você, né? E uma segunda tendência que ficou em segundo lugar nessa pesquisa, até depois eu compartilhar aqui com vocês os gráficos, né? É a de cultura organizacional. E é curioso, né, Ari, porque cultura organizacional é um pilar que muito se conecta com aqueles valores que a gente coloca na parede. Não, aqui a nossa cultura é bem estabilizada. Você pode ver aqui na parede, tem todos os quadros, nossos valores, nossa missão, mas a cultura é aquilo que a gente vive. É a experiência de cada um que está ali, né? O quanto cada um está engajado, o quanto cada um está vivenciando a relação com a sua equipe, o dia a dia, a troca, o trabalho em parceria, né? A busca por inovação, a busca por fazer melhor, porque inovação não é você criar um software. Eu sempre costumo falar isso, gente. Não conectem inovação em, preciso criar um produto ponta a ponta, uma ideia nunca vista. Não, inovação é a gente poder fazer um pouquinho melhor a cada dia aquilo que a gente faz sempre. Tá certo. Claro. Isso é uma continuidade, né, Thalita? Muito, muito. E tem que ter uma parceria da empresa também, né, Ari? E não adianta, por exemplo, o gestor ter ciúmes, ter não sei o quê, não. Ele tem que ser gestor. Não importa se está ali na frente dele o seu primo, o seu irmão, não importa se está ali. Ele tem que mostrar que o melhor tem que ser feito. Não adianta. Esse é o problema. Eu lembro que na minha trajetória, né, quando eu era gestora, eu segui a carreira de gestão até chegar à gerência, de lá decidi tomar o cargo de consultora e poder apoiar outras empresas nas suas necessidades. E eu lembro que eu costumava sempre contratar pessoas melhores do que eu. Lógico, Era lógico. assim, Thalita, mas Óbvio, como? Eu falei, não, eu óbvio. busco entender tudo que eu preciso fazer da minha gestão, eu tenho Né? uma noção de tudo que preciso, mas eu quero analistas que pegam o dashboard e desmembram aqui todos os dados muito melhor do que eu. Eu quero uma equipe É, Ferrari. E exatamente, eu exatamente. junto com eles, a gente crescendo Claro, junto. claro, lógico. Né? Não tem esse ciúminho, assim, porque o fulano, porque faz mais. Para com isso não existe, pô. Ou O ou re- você trabalha para o crescimento da empresa, ou você trabalha para afundar a empresa, né, pô? E o resultado da própria gestão, o resultado da equipe, somos todos um resultado só. Então, isso que você trouxe ali é muito, muito importante.
o autoconhecimento do líder. É, Como ele se desenvolve para se autoconhecer a ponto de se sentir seguro na posição que se tem? Então, quando exatamente. você se sente seguro, você promove o desenvolvimento do seu time e a performance cresce cada vez mais, Agora, né? me conta um pouquinho desse fato que aconteceu com você, que você identificou também como grande propósito trazer a clareza para empresas que, para entender de negócios, precisam entender de pessoas. Olha que bárbaro isso aqui, nossa. É, Exatamente isso, Ari, porque as relações, os clientes são pessoas, né? Os colaboradores são pessoas, a empresa foi criada por pessoas. O que que a gente precisa focar para funcionar bem o negócio? Nas pessoas. é, As pessoas felizes, motivadas por aquilo que fazem, que se identificam com aquilo que fazem, naturalmente elas performam muito lógico. melhor, É, né? Já atendi casos de que tinha alto número de contratação dentro do time porque a performance era muito baixa de cada um. sei. Times muito menores que performavam muito mais. O que que é isso? É a motivação, é o engajamento, o senso de pertencimento. Faço acontecer, tem um É, maestro ali, o meu gestor que consegue me trazer os direcionamentos de onde nós estamos, onde vamos e como chegar até lá. Porque não é só o que é, precisamos fazer, é como iremos fazer. é, Para depois colhermos o resultado. É a qualidade daquilo que faz. Não é só executar e entregar, é como nós estamos buscando executar, né? E quando tem uma liderança muito conectada com o valor das pessoas, naturalmente essas pessoas desempenham muito melhor. Né? Então, por isso que eu acredito muito na questão de conexão das pessoas e negócios, né? Tanto que é por isso que vem muito crescendo essa posição de parceira de negócios, business partner, dentro das empresas, é, porque começaram a entender que tem que ter uma conexão, sim, cada vez mais, do negócio com a gestão de pessoas. exatamente. Porque você sozinho não vai resolver nada. Não, a gente não consegue, não tem como, né? E, e uma outra terceira tendência que se conecta muito com o que a gente está falando, que é a comunicação interna. Né? Então, essa comunicação das necessidades do negócio, ela está sendo bem desmembrada para toda a empresa, para Sei. todas as equipes, para todas as áreas responsáveis. Quando a gente tem uma comunicação bem alinhada entre os times, a gente tem um resultado muito superior, Ó, né? Eu vejo grandes empresas que têm dificuldade de. Até contando aqui um caso de uma troca com uma colega minha, ela contou: olha, Thalita, eu estou com um problema na minha logística e com o meu e-commerce, porque o meu e-commerce programa uma data para entregar o produto e a logística nem sabia que estava programada essa data. E a gente está pagando multa todos os meses. E eu, como RH, estou conectando as duas áreas para a gente poder estabelecer novos prazos. Olha a importância. e, Pagando multa E, por conta disso. e cadê o gestor que não tinha os responsáveis de cada área que não tinha feito essa conexão ainda? É a comunicação. Exatamente, Ari. E não estou falando de uma empresa pequena, não, uma empresa grande. Então, o que eu digo é isso, é comunicação, a importância da comunicação, a importância das pessoas manterem um alinhamento, uma aproximação, né? Por isso que a gente vê as startups trazendo muitas squads. Ah, o que são as squads? É a junção de pessoas de várias áreas diferentes para criarem novos grupos, novos produtos, novas soluções. Porque é como equipe multidisciplinar no hospital. Né? A gente passa por uma internação junto, a enfermeira, o médico especialista, o médico que me atendeu no começo, para todo mundo pensar na melhor solução. Por que para uma empresa seria diferente? Lógico. Imagine que uma empresa não está nem na UTI, né? Não chegou na UTI ainda, mas você está ali com uma enfermidade. Você tem que ver e descobrir onde que está o problema. Ué, Exato. a empresa não é E, e, coisa. e é muito importante ali esse ponto que você trouxe, de que a vulnerabilidade no Ah, desenvolvimento. aí sim. Aí Às sim. vezes contrata uma consultora só para a consultora dizer que está certo. E aí, às vezes, eu até incomodo o meu cliente, que eu falo, a gente vai ter que conversar. É, Aqui tem oportunidade de desenvolvimento. Aqui. E tem uns que não estão com essa vulnerabilidade ali tão disposta e me diz, não precisa. Não, isso já é ótimo, mas eu tenho isso, resposta. Aí eu relembro. Você me trouxe para cá para te ajudar. A gente tá junto. Vamos lá? Vamos criar um caminho novo? Vamos não, alinhar essa comunicação? não é nem quebra de paradigma mais isso, né, Thalita? Hã? Sim.
Não é nem Sim. isso não é mais quebrar paradigma, isso talvez o recorrente, isso é o dia a dia. É o dia a dia. E é isso que é o legal de ter uma consultora, porque ela traz, ela vem de fora e às vezes a gente está tão dentro, né? Tanto, a gente sabe que o mundo corporativo é abarrotado de atividades, de É, coisas, aquela agenda lotada, a gente não consegue às vezes parar para pensar e olhar o entorno. A gente está executando muito. E quando vem alguém de fora e fala, olha, identifiquei essa questão, podemos resolver assim, o que que você acha? Podemos? Vamos seguir juntos? É diferente, é, flui, é completamente diferente mesmo, né, Thaís? Você tem razão, você tem toda razão. Bom, Thaís, facilita, né? muito obrigado pela sua atenção. Obrigado de você participar conosco do nosso RH em Revista. Foi muito bacana a sua participação conosco. Gostamos muito. Precisamos repetir mais vezes, né, Thalita? Precisamos repetir mais Sim. vezes, para você vir aqui mais, conversar mais com o nosso pessoal de RH, né, Thalita? Vamos, com toda certeza, ele vai ser o maior prazer. Vai ser muito legal, né? Tá bom. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, do nosso RH em Revista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos RHs, por favor. Aproveitem todas as oportunidades de capacitação. Aproveitem que hoje tem tanta coisa boa, é gratuita na internet. Foquem em desenvolvimento, em aprender. Aprendam cada vez mais. E naturalmente vocês vão vendo que tudo que vocês estão aprendendo vai poder ser aplicado no dia a dia. Perfeito. Nós conversamos com Thalita Rodrigues, que é psicóloga e especialista em desenvolvimento humano organizacional com foco em liderança. Olha, esperando que você tenha aprendido um pouco hoje, né, Com Thalita? certeza, foi Com um certeza. prazer esse bate-papo. Muito obrigado, meu.